Bom dia a todos. Neste momento, na palavra de Deus, queria pedir sempre que todos estivessem sempre com os olhos, as mentes, os corações abertos para sempre ouvir a palavra de Deus. E nada de distração que pode nos tirar o conhecimento que vem dos céus. Ao virmos para cá, qual o pensamento que cada um de nós tem? Sempre pensamos coisas. Pensando sempre no depois. O que você vai fazer após o culto? O que você vai fazer amanhã? Daqui uns dias? Daqui a um ano. O ser humano sempre pensa no futuro. E ao pensar no futuro, nós agimos hoje. Ao pensar no que você deseja no futuro, tem que ter uma ação imediata. O que você vai almoçar é outra coisa aqui. É um exemplo. Você já tem que ter em mente o que você vai fazer agora. Pensando nesse futuro, olhando para Deus, Deus também agiu assim. Agiu pensando no futuro. E esse agir de Deus, muitos não conseguem compreender. Isaías, o famoso profeta. Todo mundo conhece o livro de Isaías. O profeta Isaías, que foi um dos 4 profetas maiores, mas não maiores, que ele era maior que alguém ou era melhor que alguém, mas por conta da extensão dos livros dele, que foram atribuídos a ele. Isaías profetizou em um momento muito crítico da história de Judá e Israel, quando ainda estavam divididos em reinos do norte e do sul. Ambos haviam experimentado a prosperidade por quase meio século, mas sucumbiram à idolatria pagã e a sério declínio moral. Isaías percebe que a aliança anteriormente feita por meio de Moisés tinha sido tão desobedecida que o julgamento e o cativeiro eram inevitáveis. Deus chama Isaías a proferir diante do povo o seu descontentamento e o julgamento contra o pecado de seu povo, a fim de encorajá-lo a seguir em direção ao arrependimento e a uma vida correta. Embora a mensagem fosse um chamado direto de julgamento iminente, ela também continha um fundamento de esperança e de uma promessa para o remanescente fiel povo de Deus. Este capítulo, Isaías 53. Este capítulo fala de esperança e de promessas para o povo de Deus. É um dos capítulos mais sublimes da Bíblia e o mais conhecido de Isaías. Lucas, João, Mateus, Pedro e Paulo citaram passagens desse capítulo para ilustrar que Jesus era o servo sofredor. Isaías 53. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca.
Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Isaías profetizou detalhes precisos da crucificação e da vida de Cristo. Isso 700 anos antes de acontecer. Percebemos o quanto Cristo foi desprezado, o quanto foi rejeitado, ferido e oprimido, o quanto foi machucado, afligido, humilhado. Isaías expressa isso de uma forma que não tem como não refletir. Hoje nós conseguimos ver o sofrimento que Jesus teve. Isaías escrevendo, imaginava. Nós conseguimos sentir o que Cristo fez. Isaías detalha o sofrimento do servo sofredor. Por que Deus deixaria seu filho passar por isso? Por que Deus passaria por sofrimento ao ver seu filho na cruz? Nós, como pais, como mães, como pais, generalizando homens, aguenta ver um filho sofrer? Consegue lidar com um filho em sofrimento? Mas Deus teve satisfação com o resultado desse sofrimento. Continuando nossa leitura em capítulo 53, versículo 10. Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der sua alma como oferta pelo pecado, verá a tua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Deus estava olhando para o futuro. Ele olhava através da pesada e cruel cruz quando Jesus foi crucificado e via adiante. Via as suas promessas sendo cumpridas.
Esse sofrimento agradou a Deus, porque estava vendo os frutos desse penoso sacrifício. Esse sofrimento satisfez a vontade, o plano de Deus. Salvação. Deus se agradou e ficou satisfeito porque estava vendo a resposta da pergunta: quem creu em nossa pregação? Nós cremos. Nós que nascemos de novo nas águas do batismo, nos tornamos filhos de Deus porque cremos. Sim, amada igreja, nós somos resultado do sofrimento de Deus. É a satisfação divina de Deus em meio à crucificação de seu Filho. Deus, cheio de satisfação como resultado do sofrimento de seu Filho, a sua igreja, olha para nós com alegria, porque foi o seu agrado a nossa existência. Sua igreja necessita viver em satisfação. Por isso, deixa Deus, porque isso deixa Deus feliz. Deus se alegra com o crescimento da igreja. Não como uma igreja estagnada, que não caminha adiante, mas que evolui, que propaga a salvação. Deus se alegra com a união dos irmãos, não com as divisões, com as intrigas, com a falta de comunhão, mas com uma igreja perseverante na unidade do seu povo. O que é mais importante que estar unido uns aos outros? O preço por essa união foi caro. Deus se alegra com a generosidade em ofertar, não com a falta de gratidão. Se alegra com a maturidade dos discípulos, não com o discípulo que não cresce, que não busca aprender, que acha que já sabe de tudo, que não almeja conhecimento em Deus. Se alegra com uma adoração sincera, não com uma forma mecânica, de só vir e ficar sentado no banco, não prestando atenção, olhando o celular, ligado, dormindo, agindo aqui de uma forma e lá fora sendo outra. A boca fala, mas o coração está longe de Deus. O Pai busca os que o adoram em verdade e em espírito, e tais ele se agrada. Se alegra com o arrependimento verdadeiro, com a mudança no comportamento. Se alegra com a dedicação contínua em estar próximo a Ele, não só quando convém ou quando necessita. Se alegra com os frutos que a igreja dá, pois é por meio dela que o mundo conhece a Deus. É por meio de seus frutos que Deus é glorificado, pois somos fruto do sofrimento de seu Filho. É de sua satisfação que tenhamos um coração humilde e prontos a obedecer. Não com um coração endurecido, que não liga mais para a repreensão do Senhor. O que diferencia a igreja do Senhor das demais é a sua obediência à palavra. Hebreus, capítulo 3, versículo 7.
Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião. No dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Quem creu em nossa pregação? Nós, amada igreja. Seja nos tempos de Isaías, ou o tempo que se chama hoje, o povo tende a endurecer o coração. Seja no tempo de Isaías, ou no tempo que se chama hoje, o povo necessita se aproximar de Deus. Isaías pregava a necessidade de arrependimento. Pregava que o povo mudasse de vida. E hoje a sua igreja tem essa missão de pregar arrependimento. Mas também de se arrepender se estiver vivendo em desagrado a Deus. Não deixemos nossos corações endurecidos. Devemos ter arrependimento acompanhado de mudança de comportamento. Se estamos vivendo vidas imorais, abandonemos. Se estamos afastados de Deus, se acheguemos a Ele. Se há intrigas entre nós, que haja perdão e reconciliação. Se há falta de vontade na obra do Senhor, que haja motivação. Porque o tempo se chama hoje. Pense no sofrimento de Deus ao ver seu filho morrendo na cruz. E mesmo tendo satisfação com esse ato, isso por causa de nós. Deus sofreu ao ver seu filho. E mesmo assim pensou em nós. Nós que cremos na mensagem de salvação. Como não andarmos em agrado a Deus? Como não ter gratidão no coração pelo que recebemos? Lembrem-se, viver no corpo de Cristo agindo em desagrado a Deus, isso não condiz com satisfação. Satisfação de nossa parte. Devemos ser unidos e perseverantes. Devemos ser obedientes. Devemos dizer como Isaías: eis-me aqui. Envia-me. Envia-me a pregar salvação. Envia-me a levar as boas novas de Jesus a todos. Pois o seu filho há de voltar logo. E ainda há muitos que não creram na sua pregação. Muitos que nem ouviram a verdade da sua palavra. Quem creu em nossa pregação? Se há alguém aqui ainda que não creu, pense em Jesus. Pense em seu sacrifício. Certa vez fui questionado o modo de vida que levam. O porquê de viver para Deus. O porquê de se dedicar assim. E acabar deixando de viver os momentos que vivia antes. Que Cristo demora. Talvez nem venha. Nem seja verdade. Que o que eu acredito seja em vão. Que eu vivo sonhando o mundo mágico de Oz. Eu com calma pensei e falei.
Pensando como você, digamos que Cristo não vem, que tudo que acredito seja em vão. Irei continuar vivendo assim, se dedicando a Deus. E você continuará a viver nas alegrias deste mundo. E quando chegar às nossas partidas, eu vivendo que vivo, e você a sua vida. Iremos para o mesmo lugar, o pó da terra. Pois no teu pensar tudo se resume a este viver. Não há nada além daqui. Nosso fim será o mesmo. Pensando como eu, irei continuar em você do mesmo jeito. Mas eu sei que Cristo voltará, antes ou depois de nós partirmos, e Ele há de julgar a todos nós. Eu anseio com Ele na eternidade estar, pois há vida além daqui. E você, se continuar pensando e vivendo assim, não creio que irá estar com Ele. E isso não é arrogância. Que lucro você tem vivendo assim? Eu não tenho nada a perder. Então, viverei para Cristo até o fim. Se não creu em Cristo ainda, pense bem. Se vale a pena viver longe de Deus. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Quem creu em nossa pregação, amada igreja, nós cremos. Não endureça o coração. Se há pecado, se há discórdia, preguiça na obra do Senhor, arrependa-se. Se apeguemos mais e mais com firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais se desviemos. Deus é justo e não ignora o pecado, mas também é misericordioso e deseja restaurar os que se arrependem. Hebreus continua no versículo 12 ao 19, capítulo 3. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo pecado do povo, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi a rebelião. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes? Assim, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Nós que cremos na mensagem e agora fazemos parte do seu povo, cuidado. Cuidado ao abandonar o caminho. Cuidado ao estar aqui só com o corpo e o coração longe de Deus. Deus há de separar. Deus há de cumprir o seu juízo sobre a sua amada igreja. Deus se agrada e busca os que o adoram em espírito e em verdade.
Não pensem que Deus só era, como posso dizer, duro, severos castigos no Velho Testamento. Ananias e Safira já era novo e agiram de maneira errada na igreja. Tenhamos cuidado com a maneira como vivemos. Tenhamos cuidado porque a obra do Senhor, ela é santa. E às vezes, se estivermos vivendo errado, Deus pode nem estar se agradando do nosso culto. Cristo há de voltar logo e que em nós haja satisfação em ser o Senhor. O sacrifício de Cristo trouxe satisfação a Deus, pois somos os frutos desse sacrifício do sofrimento de Jesus. Somos a razão da satisfação de Deus. Se estás longe de Cristo e seu sacrifício ainda não te salvou, por que te demoras? Povo de Deus, amada igreja, continuemos a viver uma vida que só traz alegria, prazer e satisfação ao nosso Pai. Porque foi a satisfação dele, foi da satisfação dele que seu filho morresse por nós. Um dia, Deus lá do céu fez um comentário sobre Jesus. Este é o meu filho amado, que me agrada. Sejamos nós também esse filho. Amém. Amém.